Aleluia. Levante suas mãos o mais alto que você puder. Continue adorando por mais uns minutos. Oh, Pai, aleluia. Isso, continue adorando. Aleluia. Diga, Senhor, eu te amo. Obrigado pela tua presença em nossas vidas, em nós. Obrigado pela tua presença nesse lugar, permeando este lugar, enchendo este lugar. Pai, eu declaro no nome de Jesus, pessoas sendo transformadas, curadas, libertas pelo poder, pelo poder do Espírito, aleluia, que já está se movendo, que já está se movendo, que já está se movendo no nosso meio. Pai, nós não vivemos por sentimentos, mas os nossos sentidos cooperam, Pai, para nos dar a consciência da Tua presença. E nós estamos aqui, Senhor, por causa da Tua presença. A Tua presença que habita em nós e a Tua presença que age de uma forma coletiva. E quão extraordinário e maravilhoso é contemplar a Tua unção, Pai, trabalhando no meio da igreja, no Teu corpo, Senhor, no corpo de Cristo. Obrigado por essa noite, por esse final de tarde, início de noite, Senhor. Como é bom te servir, como é bom te amar, como é bom te conhecer, não só de ouvir falar, mas de ter experiências com o Senhor. Obrigado, Pai, por uma vida de retidão, por uma vida de busca, por uma vida incansável, Pai, de adoração, independente de qualquer coisa. Pai, nós não estamos aqui para pedir, nós estamos aqui para te agradecer, Senhor, por tantas coisas que o Senhor tem nos dado, por tantos presentes celestiais que temos recebido, a minha casa, a minha família, a minha filha, o meu ministério, a minha igreja, esta igreja, Pai, o pastor Sérgio, Fabiana, família, esta família que está aqui, Pai, na igreja Verbo da Vida, Maringá. Eu te louvo, Pai, pelo teu Espírito. Você pode agradecer a Deus, irmão, pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Aleluia. Não peça nada ao Senhor antes de agradecer o que Ele já te deu. Agradeça a Ele o que Ele já te deu. Aleluia. Que domingo maravilhoso. Que domingo extraordinário. Que domingo fantástico, Senhor. Nós estamos aqui essa noite. Início de noite, Senhor. Não tem ninguém com tubo de oxigênio. Estamos respirando normalmente, Senhor. Como é bom reconhecer o teu favor. Como é bom reconhecer a tua presença. Como é bom reconhecer as tuas mãos. Como é bom poder dizer, Senhor, obrigado. Obrigado pela tua zoe, pela tua vida em mim. Obrigado pelo teu Espírito que me conduz em toda a verdade. Obrigado pela tua palavra que não me deixa tropeçar. Obrigado pelo centro de treinamento bíblico Rema, que traz esclarecimento para nós, traz instruções para nós poderosas, para que nós possamos tomar posse de tudo aquilo que o Senhor conquistou lá naquela cruz. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Irmão, você pode encostar em alguém do teu lado e liberar uma palavra sobre a vida dessa pessoa? Você pode dizer para ela assim, o Senhor é teu pastor. Irmão, mas fala de dentro para fora. O Senhor é teu pastor, nada vai te faltar. Diga para ele, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você ficará intacto. Diga para ele, o teu Deus vai adiante de ti, quebrando os ferrolhos de ferro, os portões de bronze, trazendo para você riqueza. Diga para ele, ei, você é próspero, você é provido, você é curado, você é sarado, você é liberto, você é alegre, você é feliz. Diga para ele, a tua família é uma bênção. Diga para ele, que bom que você está aqui.
Tem uma palavra de Deus para a tua vida hoje. Diga para ele, eu declaro 2026 será o melhor ano da sua vida. Diga para ele, o diabo não tem poder de te manipular, de influenciar a tua vida. Mas maior é aquele que habita em você. Libera a palavra aí, irmão. Seja a boca de Deus agora. Diga aí, você é curado. Ei, você é sarado. Diga, você é próspero. Diga para ele, ei, você está cheirando dólar. Está chegando, chegou dólares. Chegou provisão, chegou, aleluia, dinheiro. Diga para ele assim, ossos restaurados, sangue restaurado, músculos restaurados, órgãos funcionando perfeitamente. Você é livre em Cristo para viver uma vida em saúde divina. Libera aí uma palavra, irmão, libera aí uma palavra. Oh, glória! Ha ha ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Agora a última frase aqui para ele assim, ó. Ei, o diabo perdeu. Deus é bom. Meu irmão, você pode sentar fazendo barulho. Obrigado, louvor. Tremendo, maravilhoso. Prazer demais estar aqui, amém? Aleluia. Então, liberando uma palavra para o irmão ali no fundo ainda. Deus bom, aleluia, isso mesmo. Amém, irmão? Você está feliz? Então fala para o seu rosto que você está feliz, sorria. No nome de Jesus, irmão. Crente com cara feia não combina com a sua realidade, sua nova realidade, amém? A realidade de quem é salvo, de quem é curado, de quem é próspero, de quem é provido, de quem, aleluia, é curado, de quem tem experiência com Deus, de quem tem relacionamento com Deus, de quem tem uma vida em Deus. Se você não tem uma vida em Deus ainda, e esses não são características da sua vida, comece a mudar os seus posicionamentos em Deus, amém? Comece a buscar. Amém? Às vezes as pessoas, de uma maneira até ignorante, equivocada, dizer, irmão, não é fácil servir Jesus. Irmão, a coisa mais maravilhosa que existe é servir a Cristo. É tremendo, é poderoso, mesmo que você servindo, você não deseje recompensas. As recompensas são inevitáveis. Deus é um bom recompensador. Então, quando você está servindo, você nem quer receber nada de Deus. Você está servindo com alegria ao Senhor. Aleluia, você está pregando com alegria, tocando com alegria, na igreja, lavando o banheiro com alegria, varrendo com alegria, falando de Jesus nas ruas, no mercado, na farmácia, na fila do banco, falando de Jesus. É prazeroso. É maravilhoso isso, irmão. Você falar daquele que te resgatou, de que te livrou, que te salvou, que te está prosperando. Eita glória, não tem coisa melhor do que isso, irmão. De não ter dúvida. Você olha para o governo, o povo desesperado, você está, ei, aleluia, eu não sou desse mundo. Eu sou embaixador de Cristo. O meu recurso vem do céu. A minha segurança é do céu. Anjos. Hebreus 1,14 vai dizer, amados, que são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Está cheio de anjo aqui dentro dessa igreja, irmão. Quem sabe o meu anjo está conversando com o anjo do pastor Sérgio, né? Fala, aí, meu querido, como é que você está? Estou bem. Faz tempo que a gente não se vê, hein? Faz tempo. Você está cuidando de quem? Estou cuidando do Sérgio e você, aleluia, do Doglão. Você crê nisso, irmão? O anjo da guarda dos irmãos católicos, você crê? Existe, irmão. Amém? Versículo de 2 Coríntios. Aleluia, capítulo 5, versículo 17. Diga, Deus é bom demais. Deus é maravilhoso. Amém, amados? Um relacionamento com Deus vai produzir para você uma vida de retidão, uma vida de alegria, uma vida de paz. O fruto mora o amor e os outros subfrutos do teu espírito, os 9 frutos, vão fluir poderosamente na sua vida quando você tem um relacionamento com Deus. Pastor, quais são os 9 frutos? Rema, irmão, você precisa estudar. Amém? Tem uma matéria que fala sobre isso, não é? Você vai estudar sobre isso. Amém? Eu não vou falar, não. Diga, Deus é bom. As 9 manifestações do Espírito, né? Dons de revelações, dom de poder e dons vocais. Quais são, pastor? Vai fazer o rema, irmão. Você precisa aprender.
Amém. O profeta menor Osés vai dizer: o meu povo é dizimado, destruído, porque eles não têm o conhecimento de quem eles são, o que eles podem e do que eles têm em Cristo Jesus. Então, o centro de treinamento bíblico Rema, amados, é um presente para Maringá. Deus tem o prazer, irmão, aleluia, Deus teve o prazer de abrir essa escola aqui. Amém. Deus que providenciou tudo, é Deus que faz, irmão. E aí Ele te convida para você sentar e ser humilde o suficiente de falar que você não sabe tudo e que você precisa aprender. Amém? Ou de que você não sabe nada e você não quer mais viver sem saber nada. Você quer conhecer a palavra. Como é que você conhece a Deus, amado? Só orando? Só indo para o monte? Só jejuando? Não. Você conhece a Deus através da sua palavra. Amém, irmãos? Então, esse versículo é o versículo base, chave para a matéria realidades da nova criação. Você está aí ou não? O que está escrito? Portanto, se alguém, tem alguém aqui, irmão? Tem alguém aqui? Se alguém está em Cristo, amém? Segunda pergunta, tem alguém em Cristo aqui? Alguém eu sei que tem, agora eu quero saber, tem alguém em Cristo aqui? Em Cristo aqui? Aceitou Jesus como Senhor, tem uma nova vida em Cristo, o Espírito Santo habitando dentro de você, aleluia, a tua vida mudou, o teu caráter mudou, os teus planos e projetos mudaram, agora são os planos e projetos de Deus, que são infinitamente melhores do que os seus e do que os meus, são muito mais elevados, aleluia, do que os nossos. Isso é uma vida em Deus, vivendo uma nova realidade. Amém? Então você não pode viver uma vida de miséria, de tristeza, de enfermidade, de dor, de angústia, de murmuração. Isso não provém do Senhor. Aleluia. 2 amém, 3 bocejos. Já começou cedo os bocejos. Meu Deus, amém. Vamos lá. Então, portanto, se alguém está em Cristo, aleluia, nova. Essa palavra nova é a palavra grega kainos, que significa alguém inédito, sem precedentes, de um novo tipo, nova criatura. Aleluia! Uma nova criatura é as coisas antigas ou velhas passaram e tudo se tornou novo. A palavra tornar, o verbo tornar é o verbo, vem do grego ginomai, que significa, aleluia, ser feito novamente, ou vir à existência. Algo que não existia antes, agora ele existe. Trazendo uma maneira mais fácil para você entender. Agora você é uma pessoa que não existia antes, foi criado de novo, aleluia. O teu espírito foi recriado, não foi remanufaturado, recalchutado. Você nasceu de novo. Você nasceu de novo. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram. Tudo. Vou falar até cair no teu coração, irmão. Tudo. O que o diabo não quer é que você se sente na cadeira, numa sala de aula do Rema, para você compreender que você de fato é mais do que vencedor em Cristo. Amém? Que a doença é normal, que a diabetes, 60%, 70% da população tem, pressão alta, irmão, todo mundo tem. Não, pode ser todo mundo, eu não. Não, você não entendeu. Pode ser todo mundo, eu não. Porque eu sou uma nova criatura em Cristo. Em Cristo eu sou sozo. É a palavra grega para salvo. Eu sou salvo. 5 significados. Eu sou próspero, eu sou perfeito, eu sou preservado, eu sou curado. Aleluia, eu sou provido em Cristo Jesus. Então eu recebi a salvação, eu sou curado. Eu recebi a salvação, eu sou protegido. Eu recebi a salvação, eu sou perfeito no Espírito. Eu recebi a salvação, eu sou preservado. Aleluia. Não diga que você é velho, irmão. Velho é o capeta. Você é jovem. Para quem vai viver a eternidade, irmão, você está na fralda. Você concorda comigo ou não? Aleluia.
Então se tem alguém aqui que nasceu em Cristo, nova criatura é. Aí você tem que anotar isso na sua Bíblia, irmão. Amém? Grifar aí no aplicativo do seu celular. Para de vez em quando você querer ficar de doido, você vai lá e lê. Pera lá, eu estou em Cristo. Eu sou uma nova criatura. Aleluia, as coisas velhas, uau, passaram, irmão. Ficou para trás. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Eu avanço. Eu não fico parado. Eu não fico estático. Eu avanço. Eu avanço. Eu avanço para as coisas que estão adiante de mim, para o supremo chamamento. Existe um chamado para a minha vida, algo que eu preciso fazer para o Senhor. Se eu ficar parado, irmão, eu não assumo aquilo que Deus tem para mim. E se eu não assumo o que Deus tem para mim, eu não vou usufruir daquilo que Ele já me deu. Oh, aleluia! Eu preciso avançar. Essa é a tua realidade, nova realidade de quem está em Cristo. Avançar nele, avançar na palavra. Então o rema, amados, é uma oportunidade, diga oportunidade, ímpar, para você avançar naquilo que Deus tem para a sua vida. O conhecimento vai produzir esse avanço. Amém? Então, a Bíblia está dizendo para nós aqui que nós somos nova criatura. Quem é? Amém? Porque, amados, houve a necessidade de Jesus vir morrer para que nós nos tornássemos, através do sacrifício do Senhor, sacrifício dele na cruz do Calvário, amém? Novas criaturas. Porque o homem havia pecado. Ontem nós falamos algumas coisas sobre isso. Quando Deus criou o homem e colocou ele no Éden, a Bíblia vai dizer, amados, que ele foi posto ali para dominar. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 26, diz o quê? Cadê os pessoal do rema? Façamos o homem a nossa imagem, no original do hebraico, tselem, a nossa imagem em espírito. Deus é espírito, amém? João 4:24 diz que ele é espírito. E nós também, 1 Tessalonicenses 5:23, vai dizer que o homem é um espírito, amém? Um pneuma, possui uma psique, uma alma e habita num soma, num corpo. Nós somos um pneuma, um espírito, temos uma alma, uma cachola que pensa, aleluia, psique, e habitamos no soma, no corpo. Amém? E Deus vai dizer, e que esse homem seja a nossa imagem, Selém, e a nossa semelhança. A palavra semelhança é traduzida a palavra hebraica demuf, que aponta para alguém que faz algo semelhante, age semelhantemente. Então ele está dizendo, façamos o homem, a nossa imagem, espírito, e a nossa semelhança, ou seja, da maneira que nós agimos, ele vai agir também. Da maneira que nós agimos, ele vai agir também. Da maneira que nós agimos, ele vai agir também. E que ele domine sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os répteis que se rastejam sobre a terra, sobre todos os animais domésticos e sobre toda a terra. Quando ele fala sobre toda a terra, ele está falando sobre o clima da terra. É por isso que Jesus levanta a mão e cessa a tempestade. Nós estávamos no rema, Karine e eu, minha esposa, fazendo o rema, e a Karina pegou a visão antes de mim. Nós estávamos lá em casa, não tinha carro, tinha uma moto, e estava chovendo muito. Eu disse aquele dia para ela, era início do rema, não estava muito animado. Eu falei assim, amor, está chovendo, e acho que hoje não vai dar para ir no rema. Quando eu olho para ela, ela está chapeando. Quem entende o que é isso? Chapeando. Eu falei, não, amor, nós vamos de moto e não vai chover. Eu dei uma olhada, dá uma olhada lá fora, chuva. E ela levantou a mãozinha e falou, eu declaro que essa chuva vai parar, porque nós temos domínio sobre a terra, meu Deus do céu. Domínio, oh glória. Eu falei, meu Deus do céu, que mulher de fé, hein? Vamos ver então. Fiz que nem Tomé, vamos ver. Irmãos, ela se arrumou, colocou vestido preto, tal, para sandália, tal, me ajeitei também. Vamos embora, amor, agora eu quero ver. E chegamos na garagem de casa, aleluia, montei na motoquinha, ela montou também. E olhando, ela a chuva, amor, de repente parou. Parou, bora, bati o pedal da moto.
Bora. Falou, não, vamos devagar. Porque não posso molhar a minha sandália. Irmão, pensa no tempo fechado. Nós descendo a rua Hiroshima, lá em Campo Grande. Quem conhece Campo Grande sabe qual é essa rua, perto do Parque dos Poderes. Descendo a Hiroshima, eu não podia correr. A enxurrada correndo mais do que nós. E nós chegamos no Rema. Aleluia, encostei a moto e tal. Descemos, eu quieto, né? Tomei, né? Quieto. Ela rindo, só, aleluia. Entramos, começou a aula, chuva. Eu disse, amor, está chovendo de novo. Agora é o seguinte, eu trouxe a capa de chuva, aquela capa preta cheirosa, quem conhece? É cheirosinha, trouxe a capa. E é o seguinte, eu ponho a capa e você volta com a fulana que mora perto de casa. Falou, amor, ela falando, nós vamos voltar de moto. E devagar para não molhar a minha sandália. Irmãos, acabou a aula, chuvona, parou, vamos. Calma, amor, eu estou conversando aqui ainda, conversando com as amigas. Aí montamos na motinha, irmão, aí o seguinte, a enxurrada contra, né? E eu devagarzinho para não molhar o pé da bênção. Chegamos em casa, guardei a motinha, chuva de novo. Me pergunte quantas vezes isso aconteceu. N vezes. Eu um dia estava indo para aqui da UANA para dar aula, começou a chover, Fabiana. E aí, acho que até vocês estavam lá. Chuva, assim, aí eu aprendi. No nome de Jesus, chuva, para agora. Só que eu já estava quase em Piraputanga, quase chegando. Mas eu fui sem chuva, irmão. Porque a palavra diz que o homem domine sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar. Quando Jesus ele veio, amado, ele veio mostrar isso para nós. Ele vai falar para Pedrão, vai lá, tem que pagar o imposto, vai lá, pesca um peixe. Tira a dracma da boca do peixe e paga o imposto. Quando Jesus, tudo que Jesus falava, ele falava crendo com o coração. Você tem que ser convicto naquilo que você fala, à luz da palavra, amém? E aí quando Jesus fala, vai lá e pesca, escute isso, os peixes do mar da Galileia enlouqueceram. Todos eles foram para o fundo do mar. O que eles foram procurar? A dracma, meu irmão. Porque Jesus havia dito, vai lá, pega o peixe, tira a dracma da boca e paga. E aí quando Jesus libera a palavra, você crê nisso, irmão? Você está crendo nisso? Os peixes ficam doidos e eles vão procurando. De repente um sortudo acha a dracma. Pá! E agora o que ele faz? Cadê o anzol de Pedro? Tem pescador aqui ou não? Ó, porque Jesus havia dito, vai lá, pesca, tira a dracma e paga o imposto por mim e por ti. Agora sabe o que eu faço? Eu coloco todas as minhas contas em cima da mesa e eu falo, Senhor, eu vou trabalhar, vou fazer a minha parte. Eu não sei como é que o Senhor vai me ajudar, mas eu declaro, todas as contas pagas no nome de Jesus Cristo. No dia 30, irmão, eu não tenho nenhuma conta, não paguei todas, dizimei. Primeira coisa, dizimei. E ainda vou comer um sushi, aleluia, com as minhas meninas, com a minha mulher, com a minha filha. Por quê, irmão? Porque eu dou ordem. Essa é a minha realidade. A minha realidade não é ficar chorando. A minha realidade não é ficar reclamando. A minha realidade não é ficar questionando a Deus. Senhor, eu faço rema ou não faço? Nem pergunta para Deus, irmão. Não pergunta para Deus sobre o rema, não. Ele vai falar, não, filho, fica em casa, assistindo futebol, assistindo novela. Fica em casa. Não vem se envolver comigo na sala de aula, não. Não vem receber da unção do meu espírito na sala de aula, não. Não vem aprender da minha palavra, não. Não venha receber, aleluia, aquilo que eu tenho para você, não. Não venha descobrir qual é a maneira, aleluia, para você comer o melhor dessa terra. Fique em casa assistindo a novelinha da Globo. Assistindo lá o Corinthians perdendo. Aleluia. Quem está entendendo, irmão? É claro que Deus quer que você faça, irmão. Você ficar segunda, quarta e sexta, 2 anos, exposto à palavra. A Bíblia vai dizer no Salmo 119, versículo 130, que a exposição à palavra traz luz.
para quem é simples. Amém? Tiago 1:17 vai dizer, 21 vai dizer, irmãos, que a simplicidade é você aceitar, receber a palavra de Deus, sabendo que ela é poderosa para salvar a tua psique. Do que ele está falando, irmão? De tirar da tua mente pensamentos que não prestam, que te não levam a lugar nenhum, e colocar, estabelecer a palavra. Amém. Então a palavra, amados, ela vai, a meditação, Romanos 12 vai falar sobre isso. Amém? Paulo vai dizer, irmãos, pelo amor de Deus. Ele fala, rogo-vos, irmãos. Ou seja, irmão, pelo amor de Deus. Você pode abrir lá Romanos 12? Para você deixar marcado? Pelo amor de Deus, irmãos. Aleluia. Você está aqui, você já está querendo ir embora para casa. Irmãos, pelo amor de Deus, eu rogo-vos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis. Você está aí ou não? O vosso quê? Corpo. Por sacrifício. Vivo. Santo. E agradável. Que é o seu culto inteligente, racional. Apresente o teu corpo, porque ele está dizendo, o teu corpo não manda em você, a tua carne não manda em você, quem manda é o teu espírito, aleluia. Então a tua carne, o bife, irmão, você frita ele, amém, e o apresenta como sacrifício. Eu não quero, meu corpo não quer de jeito nenhum fazer o rema, ficar sentado 2 horas, não, carne você não manda nada. Teu corpo quer um banho quente, você vai lá e toma um banho frio, irmão. Tua carne quer um cafezinho, você não toma. Quem está entendendo? Traz a carne, irmão, a escravidão, a sujeição, como Paulo dizia, para que eu pregando para outros não caia em condenação. Ou seja, eu falo e não faço. Quem quer ter uma experiência com Deus? Irmãos, isso é questão de desejar ter experiências com o Senhor. De amar o Senhor de todo o coração, de querer estar ligado com Deus. Jesus estava na terra e ele tinha saudade do Pai. Você tem saudade de Deus? Por isso que ele orava todo dia. Sabe por que muitos de nós não oram? Porque não tem saudade. Não tem saudade porque não tem relacionamento. Quantos dias faz que você não ora? Uma oração de qualidade, irmão. Não é aquela oração muitas vezes empurrada na igreja. Junta aqui, pessoal, vamos orar. Ora aí por nós, irmão. Eu vou orar, irmão. Ora você. Não, você, Deus. Uma dificuldade de... Irmãos, a gente percebe que a pessoa não tem relacionamento. Quando ele tem relacionamento, ele flui na oração. Quando ele não tem, irmão, não tem nem palavras. Aquela coisa travada, você precisa orar. A oração, amados, o que é? Um relacionamento com Deus. Aonde Deus fala, você ouve, Deus fala, você fala, Ele ouve, Ele fala, você ouve. É um diálogo, não é um monólogo. Pai, me dá, faz para mim, me ajuda, tal, amém. Não, irmão. Deus te diz, peraí, eu tenho um negócio para falar. Não, já vou embora. Amém? E aí Jesus todos os dias, aleluia, dava 9 horas da noite. Ele falava assim, vamos orar, gente. Aí o pessoal, Senhor. A gente chegou de Cafarnaum hoje, cansado. Pastor, Senhor, hoje eu não vou. Amanhã eu vou. Hoje não. Aí Jesus, Pedro, João, Tiago, vão comigo. Eram os 3. Aí os 3, vamos, Senhor. Não, eu vou com o Senhor. Aí quando chegando no lugar, eles ficavam, em um lugar lá, e a Bíblia vai dizer que eles dormiam. Mas todo dia Jesus subia o monte. Por que ele subia o monte? Porque lá em Israel tem os montes, irmão. Como Jesus tinha muita gente em volta dele o tempo todo, e ele queria ficar sozinho com o Pai, ele falava, vamos para o monte, ninguém ia. Era a estratégia dele. Então ele ia todo dia, irmãos, 8 horas, 9 da noite, Jesus subia lá no monte, 5 horas com Deus, todo dia no monte, voltando cheio de Deus, cheio da presença, por causa da oração, 33 segundos com o problema. Seja curado, levante e anda. Lázaro, sai para fora. Oh, aleluia, Tabita, levante. 5 horas com Deus todo dia, 2, 3 segundos com o problema. Crente, 3 minutos com Deus todo dia, 30 anos com o problema.
Não sai do lugar. Por quê? Porque não tem relacionamento. Deus está falando com você, irmão. Dá um glória aí. Fica essa cara feia olhando para mim, não. Aleluia. Amém, irmão? Relacionamento. Essa é a tua nova realidade. Qual é a tua realidade? Alguém que adora, alguém que tem intimidade. Irmão, a igreja Verbo da Vida de Maringá, ela vai explodir no crescimento. Mas Deus, Ele precisa de você. Deus precisa, irmão. Ele quer que você seja um cooperador da obra. Vai crescer, vai, mas Ele precisa de homens e mulheres que tenham uma visão dEle. Que nada, eu estava conversando com o pastor ali, nada me segura, o diabo não me para, situações não me param, o homem não me para, governo não me para, dinheiro não me para, a falta ou a presença abundante não me para, nada me para. Por quê? Porque eu tenho um foco, eu tenho uma direção. Aleluia, eu sei onde eu vou chegar, irmão. Eu sei o que Deus tem para mim. Às vezes o diabo ele quer me falar de coisas do meu passado, das coisas que eu perdi, da minha família, do meu pai, da minha mãe, da minha filha. Eu falei assim, diabo, deixa eu falar uma coisa. O meu passado não importa. Eu conheço o meu futuro. E eu sei para onde você vai também. Aleluia. Você precisa aprender a falar isso. Eu estava conversando com o pastor Sérgio ali, e é impressionante, amados, a gente vê, não aqui, né, só em Campo Grande, os crentes que morrem mesmo, de medo do diabo. A palavra está dizendo que eu sou próspero, oh glória. Eu sou curado, aleluia. Eu sou alegre, ha, 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 ha. Não tenho nem motivo para rir, irmão. Motivos naturais. Mas eu me desmancho em rir, ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Você precisa ler um livro do pastor Bud, ha, ha, ha. Olha o nome do livro, ha, ha, ha. Você precisa ler, irmão. Para quem sabe você destrava, né? Esse rostinho, essa fisionomia aí de delegado destituído do cargo, bravo. Bravo, vamos ver o que é esse rema aí. Não, irmão, aleluia. Diga, Deus é bom. Então o homem pecou, amados, ele perdeu a natureza de Deus. Amém? A Bíblia vai dizer, Romanos 3:23, que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Ezequiel 18:4 vai dizer que a alma que pecar, essa morrerá. Amém? Gênesis 2:17 vai dizer, Adão, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, já era. Então o homem está morto espiritualmente, o homem está longe, nós falamos isso ontem, longe de Deus, separado de Deus, miserável e doente, por causa da desobediência, diga desobediência. A desobediência ao Senhor. Aleluia, amém? A Bíblia vai dizer que Jesus ele veio para desfazer as obras do diabo. E tem muito crente, amados, aqui, não aqui, por aí, lá em Campo Grande, que estão dizendo assim, olha, Deus colocou um câncer em mim para que eu volte para o Senhor, para que eu, aleluia, sirva o Senhor. Deus está me provando como a enfermidade, Deus está fechando as portas, Deus está me provando. Aleluia. Isso é uma mentira do diabo, irmão. Nem um amém. Você está crendo que é verdade isso? Não, amados. A Bíblia vai dizer que Jesus curava todos. Mateus capítulo 4, versículo 23. Mateus capítulo 8, versículo 16. Mateus capítulo 9, versículo 35. 10, 1, 12, 15. Mateus capítulo 14, versículo 14. 15, 30. Marcos 1, 40. Aleluia, o leproso vai dizer, se tu quiseres, tu podes me curar. Jesus vai dizer, quero, seja limpo. Sabe, irmãos, a época da pandemia foi a época em que mais eu trabalhei na área de cura, irmãos. Todo mundo em casa. Ninguém podia sair de casa. Não vamos sair de casa por causa da pandemia, por causa da Covid. E a gente saía, orar pelas pessoas, colocar a mão nas pessoas. Por quê? Porque na época de Jesus, existia uma enfermidade muito pior do que a Covid. Qual era? A lepra, irmão. Mas eu não via Jesus em casa, trancado com os 12. Pedrão, dá uma olhada lá. Pedrão, dá uma olhada. Tem algum leproso aí, Pedrão? Senhor, tem um cara lá na esquina. Entra, pode ser um leproso. Olha lá, João. João olhava. Senhor, tá barra limpa. Vamos sair então. Jesus fazia isso? Não. Num leproso ninguém podia colocar a mão. A lepra era contagiosa.
Em Marcos 1,40, a Bíblia vai dizer que um leproso chega para Jesus e fala: se tu quiseres, eu sei, tu podes me curar. Jesus põe a mão. E na Covid o crente nem saía de casa. Mas, todavia, porém, contudo, Jesus colocava a mão e dizia: quero. Ele curava todos. Lucas 4,40, Lucas 6,19. Aleluia, Jesus curando a todos. Qual é a tua realidade hoje? Ser curado, ser liberto. Então Jesus, amados, precisou Jesus vir. Por quê? Porque quem dominava na terra era quem? O homem. Quem é o homem? O homem é um espírito dentro de um corpo. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, a Bíblia vai dizer que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Deus te escolheu nele. Aonde você estava antes de você nascer? Aonde, já parou para pensar isso? Aonde você estava, irmão? Antes de você nascer? A Bíblia responde: o Senhor te escolheu nele. Antes da fundação do mundo. Para que você seja santo e irrepreensível na presença dele em amor. Então você estava em Deus. Amém? Quando Deus desce no Éden, e ele faz um bonequinho de barro, e ele vai soprar naquele boneco de barro o que tem dentro dele. E o que tinha dentro dele? Um espírito chamado homem. Você está comigo? Um espírito chamado homem em Deus. Quando ele pega o boneco de barro, ele vai soprar aquilo que está dentro dele. Ele sopra para dentro do boneco o espírito chamado homem, e aquele boneco passa a se chamar ser humano. O que é a palavra humano? A palavra humano é uma mistura de duas palavras. Humus, quem sabe o que é humus? A palavra grega humus. É terra e homem. Então o que é o ser humano? É um espírito dentro de um boneco de barro. É um espírito dentro de um corpo físico. Deus produz um corpo físico, coloca o espírito dentro e diz para ele, e que ele domine sobre a terra. Então, para dominar sobre a terra, tem que ser um espírito dentro de um corpo. Um espírito dentro de um corpo, dominando a terra. Amém? Quando o homem peca, e há aquela assembleia, lá em Gênesis 3,17, que Deus vai falar para o homem e para a serpente algumas coisas. Amém? Vai dizer para a serpente: você agora vai rastejar. Amém? E a tua descendência será inimigo da descendência do homem. Você vai picar o calcanhar da descendência da mulher, mas a descendência da mulher vai esmagar a sua cabeça. Amém? Deus não poderia de maneira alguma ter dito que resolveria o problema naquela hora. Por quê? Porque Deus não poderia vir em espírito. Porque para estar legal na terra, tem que ser um espírito dentro de um corpo. Satanás sabia disso, então ele negociou com a serpente. Mas a Bíblia vai dizer que agora, em Gálatas 4, versículo 4, na plenitude dos tempos, Jesus vem, nascido de um ventre de mulher. Isaías 7,14 vai dizer: ei, o menino, a virgem conceberá e dará à luz a um menino, e o seu nome será Emanuel. Eman, humanidade, El Elohim. A humanidade, o homem semeado, Deus semeado no homem. Amém? Então Jesus agora ele vem, nascendo de um ventre de uma mulher virgem, e quando a mulher está gestando, o sangue da mãe não mistura com o sangue do filho, não mistura. Então Jesus nasce do Espírito Santo, puro, com o sangue puro. Amém? Maria não dá o sangue para Jesus, mas ela é salva pelo sangue que ela carrega. Jesus, ele vai fazer com que Cristo seja legal. Então ele nasce, aleluia, sem pecado. Diabo, te peguei. Agora eu estou na terra legalmente. Um corpo, o meu espírito que o diabo conhecia, agora num corpo físico.
pouco. E quando Deus diz que o homem domine, Jesus para a tempestade, Jesus multiplica pães e peixes, Jesus caminha sobre as águas, Jesus opera milagres, sinais. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer em Atos 10:38 que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e libertando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quem está entendendo? Agora Jesus está na terra, um corpo físico, com poder extraordinário, e o que ele vai fazer? Ele vai ensinar os seus discípulos. Ele escolhe 12 para ensinar. Amém? Então o que é o homem? O homem é um espírito dentro de um corpo físico. Então quando Deus te formou, lá em Jeremias 1:5 ele vai falar, né? Que ele nos forma. Quando Deus te formou no ventre da sua mãe, ele te formou com um propósito. Amém? A genética vai explicar, né? O espermatozoide vai lá, fecunda o óvulo, aí óvulo, ovo, zigoto, embrião, feto, você, Deus olhando para o ventre da sua mãe, e Deus vai começar a fazer você, ele te formou no ventre. O primeiro órgão que nasce é o coração. E aí Deus vai, aleluia, Deus vai fazendo você no ventre da sua mãe. Ele olha o cabelinho do papai, o cabelinho da mamãe, vão misturar os dois. Ele olha, aleluia, os olhos, a cor dos olhos do seu pai, dos olhos da sua mãe, faz a cor dos seus olhos e vai fazendo o teu corpo, aleluia, todas as divisões, todas as meioses, as mitoses celulares, a formação de cada célula, membrana citoplasmática, nucleolo, núcleo, complexo de Golgi, lisossomos, ribossomos, amém, DNA, RNA, formação de cada célula, Deus fazendo. Deus fazendo, ele fez a sua mãozinha, o seu pezinho, o seu bracinho, ele foi fazendo você no ventre da sua mãe, ele faz os seus pulmões, ele fala assim, esses pulmõezinhos vão se encher de ar, e o ar vai sair pela traqueia, pela laringe, pela faringe, vai chegar na garganta, na boca, nos lábios, e ele vai dizer para mim, santo, 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 santo é o Senhor. Quem é você? Um espírito que estava em Deus, dentro de um corpo físico. Hoje, com uma nova realidade, resgatado da maldição da lei, para viver uma vida próspera, uma vida em Cristo, uma nova realidade. Essa é a sua realidade, cheio do Espírito, cheio da presença de Deus, irmão. Quando nós olhamos para Gênesis, e nós vemos lá, Reif bara Elohim, Shamarrim Eretz, né? No princípio Deus criou os céus e a terra. Aleluia! No princípio, essa palavra Reif, que é o princípio, é um princípio mensurável. Dá para calcular, sim ou não? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Dá para calcular? Dá para calcular. Quantos anos tem a terra? 5 bilhões de anos. Dá para calcular. Mas quando você vai em João, capítulo 1, versículo 1, vai dizer, no princípio, era o verbo. O verbo estava com Deus. Deus era o verbo. Esse princípio é a palavra grega arche, que significa um tempo incalculável. Um tempo imensurável. No princípio era Jesus. No princípio era o verbo. É por isso que Pedro vai dizer, 1 Pedro 1, 19, 18, vai dizer assim que ele era conhecido, Jesus foi preparado como um cordeiro de sangue puro para morrer por nós desde o princípio. Então ele estava preparado desde o princípio, a terra estava sem forma e a terra estava vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E disse Deus, eu queria que você pegasse isso, presta atenção, irmão. E disse Deus, o que Deus disse? Versículo 3 de Gênesis 1. Haja luz. Dali um ano houve luz. Dali um mês houve luz. Foi na hora. Então você estudando isso, é importante, amados, você sentar para estudar. E esse é o nosso propósito com você. Amém? De apresentar para você uma escola onde Deus, o próprio Deus, vai despertar em você um desejo incontrolável de buscá-lo mais, de desejá-lo mais. Amém, irmãos? De ter maior relacionamento com Ele. De deixar de ser um crente, amado, meia boca. Estou salvo, domingo eu vou na igreja, aleluia, acaba o culto, vai embora. Não, irmão. Não é esse o propósito que Deus tem para você. Deus tem um propósito de relacionamento. Deus tem um propósito de intimidade.
E o rema vai te ajudar demais. Você vai sair das aulas do rema apaixonado por Jesus. Tem pessoas que nem conseguem dormir à noite, irmão. Fica pensando, meu Deus do céu, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Aleluia. Então o Espírito Santo estava pairando sobre a face das águas. E disse Deus liberou a palavra. Amém? E o Espírito Santo pegou a palavra e produziu aquilo que a palavra estava dizendo. Que haja luz e houve luz. O Espírito Santo pairava. Esse verbo pairar é o verbo no hebraico rachaf, que significa estar em movimento, esperando uma voz. Presta atenção, uma voz de comando. O Espírito Santo estava rachaf, esperando uma palavra, uma voz de controle, uma voz de comando, para fazer aquilo que a palavra dissesse. E a palavra disse, haja luz, e houve luz. Agora, esse Espírito que pairava, que rachava sobre a face das águas, aonde ele está hoje? Olha aí para o lado, vou te mostrar qual que é a casa dele hoje. Você olhou meio desconfiado, olha de novo. Aonde está o Espírito hoje? Dentro, 1 Coríntios 6,19, 1 Coríntios 3,13 vai dizer que você é templo do Espírito. O que o Espírito está fazendo dentro de você? Ele está rachado. Ele está esperando. Tua vida muda agora. Ele está esperando. Ele está esperando. Ele está esperando uma voz de comando. Qual é a voz que ele conhece? A palavra. E aí o crente vai orar. O Espírito Santo está lá. Fala, eu quero operar o que você... Fala, crente. Aí o crente vai orar. Oh, Deus Todo-Poderoso, tá bom. Fala. Oh, eu sou nada, menos que nada. Eu sou pó, eu sou vermezinho de Jacó. O Espírito Santo, não é isso. Fala a palavra. Eu só reconheço a palavra. Irmão, esse negócio de ficar murmurando para Deus não funciona. Oh Deus, o Senhor sabe que eu sou pobre. Oh Senhor, a minha diabetes, a minha pressão alta. É sua, irmão. Aí o Espírito Santo está olhando para você e fala, rapaz, dentro de você, fala a palavra. Para de falar bobagem e fala a palavra. Eu sou pobre, sou miserável, sou nu. Isso é velha aliança de quem não conhecia Deus, de quem não era nascido de novo, de quem não tinha o Espírito Santo, irmão. Velha aliança. Aleluia, amém, com promessas inferiores às nossas. E aí Deus, o Espírito Santo está esperando você orar. Oh Senhor, eu sou miserável. Aí o Espírito Santo fala, rapaz, vai fazer o rema. Eu vou responder a tua oração, não precisa nem pedir nada. Vai fazer o rema, você precisa aprender. Amém, ele vai responder a palavra. A palavra que você liberar, irmão, crendo com o coração, é essa palavra que vai se tornar viva. Aleluia, vai se materializar na sua vida. Você vai orar, obrigado, Pai, porque eu sou curado. O Espírito Santo, uau. Obrigado, Pai, porque eu sou próspero. Uau. Obrigado, Pai, porque eu sou alegre. Aleluia. Obrigado, Pai, porque o milagre já se manifestou. De mim mesmo eu não posso, de mim mesmo não há como. De mim mesmo eu não posso, não tenho, não consigo, mas o Senhor, aleluia, que é todo poderoso, Criador dos céus, Criador da terra, o Senhor pode fazer. E aí o Espírito Santo, irmão, que está dentro de você, esperando você falar. Mas você não fala. Fica enrolando. Senhor, obrigado. Porque eu já me vejo dentro da sala de aula do rema, recebendo palavras poderosas. Dinheiro já chegou, o tempo vai ser maximizado, o Senhor já vai providenciar pessoas para ficar com os meninos, está tudo certo. 2 anos poderosos da minha vida, vai mudar minha história, vai mudar meu casamento, vai mudar minhas finanças, vai mudar meu ministério, vai mudar minha vida por completo, saúde divina chegando. Pai, obrigado, Espírito Santo. Uau, está aqui, eu vou fazer tudo isso. Mas você fala, eu não tenho tempo. Não tem. Eu não tenho dinheiro, vai ter menos ainda. Eu sou doente. Meu Deus do céu. Já tem, aqui tem Pax? Não. Tem Pax aqui? Não.
Serviço funerário. Tem? Paga a Pax, irmão. Vai fazer amanhã um contrato da Pax. Eu vou morrer, Senhor, eu estou doente. Eu estou com as dores estranhas. Eu estou com medo de ir no médico. Porque se eu for lá, de repente, é uma coisa ruim. Meu Deus do céu, irmão, para. Deus está falando com alguém. Deus está falando com alguém aqui, irmão. Estou com as dores diferentes aqui, sei não. Dor no peito. Meu Deus do céu, será que eu vou morrer? Faz a Pax. Quem está entendendo? Não, irmão. Fique de pé por dentro. Não, Senhor, eu sou curado. Verdadeiramente o Senhor tomou sobre si as minhas dores e levou sobre si as minhas enfermidades. Reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu sou curado. Uhul! Fala aí, uhul! Curado, irmão. Curado, irmão. Bem-vindo ao Centro de Treinamento Bíblico Rema. Você vai sair do marasmo de uma vida apática em Deus, irmão. Nem em Deus não está, né? Se tivesse em Deus não era apático. 1 Pedro 2,24 diz o quê? O Senhor Jesus levou no madeiro, no seu corpo, todos os meus pecados. Eu não sou mais pecador. Pecador não vai para o céu, irmão. Levou sobre ele todos os meus pecados, para que eu hoje, morto para os pecados, viva para a justiça, justificado, sem condenação. E pelas suas pisaduras, talvez, quem sabe, se Deus quiser, quem sabe um dia, serei curado. Está escrito isso na sua Bíblia, irmão? Se tiver, você pode arrancar essa folha e jogar fora. Não, você é curado. Então é por isso que o inimigo, irmão, não vai trabalhar para você não fazer o rema. Estou pegando pesado com você, mas eu estou falando pelo Espírito. Não vai, irmão, ele vai, posso falar ou não? Vai querer convencer você que você não tem dinheiro, que você não tem tempo, que você não tem condição. O ano que vem você faz? Não, irmão. O ano que vem Jesus pode ter voltado. Você não usufruiu de nada aqui do que ele já te deu. Não. Então o inimigo ele vai fazer de tudo, irmão, para você não ficar exposto a essa palavra. Amém? Para que essa palavra não seja lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Salmo 119, versículo. Tem que estudar a Bíblia, irmão. Tem que estudar a Bíblia. Vocês não sabem versículo nenhum, tem que estudar. Não, estou falando sério, você precisa estudar. Amém? Então no rema, amado, você vai ouvir versículos. Efésios 1:3, você vai enjoar. Bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já me abençoou. Que já me abençoou. A dancinha da vitória, ó. Já me abençoou. Com todas as sortes. Deus, com relação a você, Deus é exagerado, irmão. Com todas as sortes de bênção. Não é assim, pastorzão? Não é só numa área. Não é só em duas áreas. Não são todas as áreas. Com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, nele, em Cristo. Não é por causa de ser não, que você é bonitinho, não, irmão. É por causa da obra vicária, da obra crucificial, do sangue precioso derramado na cruz, que perdoou os teus pecados e te arrancou do império de trevas e te transportou para um reino. Você saiu de um império opressor e está num reino abençoador. É isso que você quer? Então a palavra vai te proporcionar essas coisas. E no rema, mas tem uma unção poderosa no rema, que a gente vai ensinando e você vai tomando posse. Não entra por aqui, a não ser que você durma. Nas minhas aulas você não dorme não, irmão, que eu grito. Você pula alto aí, eu vou aí perto de você e grito. Você, o que foi? O que foi? Você acorda, rapaz. Se ajeita aí. Cavalo passando na riada, você não pula em cima. Quem está entendendo? Amém, irmão? Então essas palavras, essas sugestões vão chegar para você. Não faz não. É caro. É caro. Quanto está o rema? R$300. Sabe quanto que é a faculdade de medicina? 15 mil. Amém. Então, dá para ter fé para... Sim ou não? Sim ou não, irmão? Então o inimigo ele vai sugerir para você, é caro, você não tem tempo, outras coisas para fazer,
e parará, parará. Mas Deus está trazendo você, expondo você ao rema aqui hoje, ontem. Será que você percebeu que é um sinal do céu para a tua vida? É um sinal do Senhor para a tua vida? Quantos aqui já fizeram o rema? Quantos não fizeram ainda? Quantos não entenderam a pergunta? Não levantou a mão hora nenhuma. Quantos já fizeram? Quantos não fizeram? Quantos estão fazendo? Amém. Quantos têm fé para fazer? Cadê? Cadê, irmão? Então você vai orar, em nome de Jesus, e Deus vai prover tudo o que você precisa. Não precisa fazer prova com Deus, não, irmão. Para com esse negócio de fazer prova com Deus. Amém? Se a palavra está dizendo, confia, creia e obedeça. Você pode ficar em pé? Diga, Deus é bom. Aleluia. Então o Espírito Santo está dentro. Você aprendeu isso ou não? O Espírito Santo está dentro de você esperando uma voz de comando. Então ore correto. Ore a palavra, irmão. A palavra diz que eu sou curado. A palavra diz que eu sou próspero. A palavra diz que eu sou alegre. Sorria. Jesus te ama. Você pode fechar seus olhos, levantar suas mãos, adorar ao Senhor. Tem alguém no nosso meio que você ainda não entregou sua vida para Jesus? Você ainda não entregou a vida para Jesus. E essa noite você decide confiar a sua vida nas mãos do Senhor. Crendo com o seu coração e falando com a sua boca, confessando Jesus. Tem alguém para Jesus? Faz assim, ó. Se você ainda não confessou Jesus publicamente, levanta a mão bem alto para ver você assim. Se você ainda não entregou a vida para Jesus e hoje você quer entregar. Olha para mim aqui, só um minutinho. Pergunta para quem está do seu lado. Você já entregou a vida para Jesus? Pergunta aí. Se a pessoa olhar para o teto, olhar para o chão, cata na mão dela e traz aqui. Pergunta de novo, você já entregou a sua vida para Jesus? Pergunta, você vai morar comigo no céu, irmão? Porque para morar no céu, só se você confiar a tua vida nas mãos do Senhor. Se você não confiar, irmão, não tem céu para você. É simples. Se ela falar, não, eu não aceitei Jesus, pegue ela pela mão. Traga para cá. Tem alguém que está desviado, está longe, não ora mais, não busca mais, está cansado. Ah, estou cansado de ser crente, nada acontece. Você está aprendendo onde você está errando. Sim ou não? E hoje você quer voltar para Jesus. Tem alguém voltando para Jesus hoje? Tem alguém desanimado? Não busca mais, não serve mais? Está doidinho para ir embora, já olhou no relógio umas 20 vezes. É um sinal ruim, irmão. Você nunca pode ter pressa de ir embora daqui. Você tem que ter pressa para vir. Nunca para ir embora. O desejo de ir embora, irmão, é um péssimo sinal. Ninguém para Jesus, ninguém voltando. Alguém enfermo, alguém doente, alguém com alguma dor. Quer receber uma oração por cura. Não fique com vergonha de vir aqui à frente, irmão. Vergonha é você ir embora sem receber oração e a unção está aqui presente para te curar. Isso é vergonha, irmão. Você vai embora, a unção está aqui para você sair voando e você está indo embora com dor. Desconfiado de alguma enfermidade, alguma dor estranha. Vem, Jesus cura você hoje. A palavra já foi liberada sobre a tua vida. Tem alguém que deseja uma oração por cura? Todo mundo curado. Que igreja benção, pastor? Todo mundo salvo, curado. Que vitória. Alguém quer receber o batismo com o Espírito Santo? Com a evidência bíblica de falar em línguas? Pastor, eu já sou batizado. Você ora em línguas? Se você não ora em línguas, você ainda não é batizado, irmão. Então hoje é teu dia. Línguas já está dentro de você. Só falta você pôr para fora, manifestar isso. Todo mundo batizado com o Espírito Santo? Posso levar o microfone aí para você orar em línguas um pouquinho? Posso ou não? Então feche seus olhos. Tem pessoas para Jesus, tem pessoas para voltar para Jesus, tem pessoas para receber oração por cura, tem pessoas aqui para batismo do Espírito Santo, você não vê, irmão. Que Deus te conceda uma outra oportunidade, então. Feche seus olhos. Agradeça a Deus por esse tempo. Obrigado, Senhor, o Senhor é bom. Nós te adoramos, nós te bendizemos. Obrigado pela Igreja Verbo da Vida Maringá, Pai. Homens e mulheres, jovens, cheios do Espírito Santo.
Jovens cheios de um desejo de te servir, de te amar cada dia mais, de te conhecer profundamente. As águas, nadando nas águas profundas do Espírito. Obrigado por um novo tempo, Senhor, que está chegando sobre essa igreja. Um tempo de crescimento, um tempo de avanço, um tempo de milagres, sinais, mais ainda, mais profundos, mais milagres ainda, Senhor. Se manifestando, se materializando nesse lugar. Oh, Pai, obrigado. O Senhor é bom.